continuar aí o credo apostólico? Pode ir. A gente vai usar uns recursos visuais. Enquanto liga aí, todos lembram? Acho que não ligou, né? Ele não abriu. Aí, agora foi. Todos lembram o credo apostólico de cor? Que eu pus ali pra gente. Tá aparecendo, tá aparecendo. Você vai precisar apagar a luz aqui da frente. Vamos ver. Só da frente aqui, acho que já. Só da frente. Aí. E tá bom, né? Maravilha. Então vamos lá, pode ir pro próximo aí. Então vamos lá. Creia em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creia em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos e ao terceiro dia subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então hoje nós vamos falar desse pedacinho do começo aí, que a semana passada a gente falou sobre, o pastor Silvio falou sobre o crer. O que significa esse creio do começo? O que é o porquê do credo e o creio? Todos lembram? O crer, ele é algo que vai muito além de falar eu acredito. Simplesmente eu acho que Deus existe, acredito que Deus existe. Foi dado até o exemplo das fadas. Quem lembra? Muita gente aí fala, eu acredito em fada, eu acredito em ET. Mas quem que viu um ET? Quem que se relaciona com ET? Quem que confia num ET? Ou numa fada, em qualquer outro ser mitológico? Então, como foi falado semana passada, esse crer é confiar, é depositar total confiança em Deus. Então, hoje a gente vai falar exatamente dessa parte do creio em Deus. Aí, até brinquei com a Lu, porque ela foi na hora de escolher as músicas. Eu falei, de repente você escolhe música sobre Deus, porque eu vou falar sobre Deus. Aí ela riu. É uma coisa óbvia, estamos na igreja. Vamos falar sobre Deus. Mas é muito interessante porque quando meu pai me falou, você ministra domingo, você dá continuidade no assunto do credo, e eu sabia que era Deus, eu falei, nossa, mas falar sobre Deus, algo assim tão... Ao mesmo tempo que parece algo tão grande também, ao mesmo tempo você fala, mas o que eu vou falar sobre Deus? Não tem tanto a explanar assim? Aí eu que me enganei redondamente a respeito disso. Eu vou tentar falar aqui, em alguns minutos, um resumo de tudo que eu consegui estudar, mas é muita coisa. Mas a minha expectativa é que cada coisa que a gente falar aqui a respeito dos atributos de Deus seja algo impactante para as nossas vidas, não simplesmente um conhecimento. Agora eu sei que Deus também é isso, agora eu sei que Deus significa isso. Não, mas que seja real para nós. Então, creio em Deus. Vamos separar só essa partezinha do credo. Quem é Deus? O Deus acaba sendo algo tão generalizado na nossa cultura. Você perguntar para qualquer pessoa, aí as pessoas vão falar que acreditam em Deus, creem em Deus. E se você perguntar para ela quem é Deus, será que ela sabe te responder? Aí a grande pergunta será que nós sabemos responder? Se alguém te perguntar quem é Deus, qual será a nossa resposta? A gente declara aqui no credo, crê em Deus. Quem é Deus? Então, até separei uma frase aí do Agostinho. Crer está acima e além daquilo que nós podemos saber por meio da experiência e da razão. Creio em tudo que entendo, mas nem tudo que creio entendo. Tudo que compreendo, conheço, mas nem tudo que creio, conheço. Dá para entender bem aí, né?
Porque o crer, ele exige algo que vai além da nossa compreensão. Pensando em Deus, então, crer em Deus vai muito além da nossa compreensão humana, da nossa capacidade de entendimento. Porque Deus ele está muito acima disso. Então nós precisamos crer em Deus, e a gente vai falar aqui de vários atributos de Deus, que com a nossa mente tão pequena e tão limitada, fica muitas vezes difícil de entender exatamente esse Deus. Mas nós precisamos crer. Crer em tudo aquilo que nós sabemos, em tudo aquilo que nós não entendemos, mas nós cremos. Parece um negócio meio louco, né? Nós simplesmente cremos. Nós não precisamos ver, nós não precisamos saber como funciona, nós não precisamos ter provas físicas, mas nós precisamos crer. O crer está muito acima de algo palpável. Amém? Então, a primeira coisa aí, da existência de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre Deus é que Ele existe. Esse fato da questão da existência de Deus, né, é o grande argumento dos ateus. Tudo, por quê? Como assim Deus existe? Deus? E eles dão tantas explicações a respeito da inexistência de Deus e por que eles não acreditam em Deus. E nós precisamos entender o porquê que nós cremos em Deus. A Bíblia, se a gente pegar ela, o primeiro versículo da Bíblia, o que fala lá? Quem lembra? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia já parte do pressuposto de que Deus existe. A Bíblia em nenhum momento tenta explicar a existência de Deus para depois começar a contar a história do que Deus fez e do que Deus é. Então, toda a Bíblia ela já parte dessa ideia. Deus existe. Então, a Bíblia não se preocupou, Deus não se preocupou em ficar te provando que Ele existe. Exatamente por essa questão da fé. A fé exige que nós criamos, acreditamos sem ter provas físicas. Mas a gente pode ver, existem provas da existência de Deus. Isso é fato. Né? E cada dia que a ciência avança mais nós conseguimos perceber provas. Que legal, né? Então vamos voltar aqui. Eu estava até lendo um autor e ele fala exatamente isso. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. E ele fala no texto lá, mas nós aqui vamos colocar alguns argumentos sobre isso. Por quê? Ele falou, em primeiro lugar, para nós que cremos, obtermos mais conhecimento a respeito de Deus. E o que eu achei mais interessante é que ele falou, e o motivo maior, porque nós gostamos tanto de falar sobre Deus e de estudar sobre Deus, que a gente vai gastar o nosso tempo falando da existência de Deus. Né? Que Deus é tão importante para nós, que nós vamos gastar tempo falando da existência dele também. Tá? Então, eu queria pensar aqui da existência de Deus de duas formas diferentes. Tá? De um pensamento cosmológico e do antropológico. O cosmológico seria o quê? Da criação. Né? A criação, se a gente estudar só um pouquinho de qualquer coisa, né, de qualquer matéria biológica, você vai perceber Deus. Né? Eu li o livro de um homem que ele era ateu, ele era um cientista ateu, desde criança ele aprendeu isso, e ele cresceu, foi estudar, e ele foi estudar medicina. E ele falou que estudando medicina ele encontrou Deus. Que ele falou, não é possível que o corpo humano, da forma como surgiu de uma junção de moléculas. Alguma coisa muito superior fez isso. E aí Deus falou com ele, ele encontrou Deus. Hoje ele é um cristão e escreveu esse livro contando o testemunho dele. Tá? E aí a gente pode abrir lá em Romanos capítulo 1, no verso 20. Deixa eu ver. Está até ali, se você quiser ler ali também, eu até facilitei a vida, que bacana. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis.
Então é exatamente disso que eu estava falando agora. Se a gente olhar a criação, se a gente olhar tudo que o universo é, o universo, toda a criação, toda a natureza comprova a existência de Deus. Existem várias historinhas, várias questões que são levantadas. Eu li uma outra história de um rapaz que estava falando, não, porque Deus não existe, porque não sei o que, tudo aconteceu, ele dando as explicações da poeira cósmica e tantas outras que existem, você já deve ter estudado na escola. E uma senhora virou para ele e falou, então Deus não existe, Deus não criou nada, tudo apareceu do nada. E ela fez uma pergunta tão simples para ele, então eu te pergunto, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí ele, lógico que foi o ovo, porque senão não nascia a galinha. Ela, e quem fez o primeiro ovo? Não, foi a galinha que botou, que galinha? E aí o cara ficou sem resposta, tá vendo? Você não consegue nem me responder quem nasceu primeiro, se é o ovo ou a galinha, você quer me falar que todo o universo saiu do nada. Então, até uma simples pergunta comprova a existência de Deus. Tem uma outra ilustração que uma vez, acho que meu pai já contou aqui, de um professor também que falava que Deus não existia, que todo o universo surgiu do nada, simplesmente aconteceu. E aí um rapaz cristão, ele montou uma maquete do sistema solar na casa dele, bonitinho. Antes de todo mundo, ele chegou e botou a maquete em cima da mesa do professor, sentou na cadeira dele. O professor chegou, viu a maquete. Nossa, que bonito esse trabalho. Perfeito. Tudo certinho. Quem fez? Ninguém se manifestou. Não, quero saber, que eu gostei muito. Quero parabenizar. Quem foi que fez? Aí ninguém se manifestou ali. Alguém fez isso daqui. Aí o rapaz falou, acho que ninguém fez. Ele falou, lógico, o negócio está perfeitinho aqui, não apareceu do nada. Alguém fez. Aí o cara falou, tá vendo? Se até uma simples maquete você fala que alguém tem que fazer, quanto mais o universo. Então, a natureza, todo o universo está aí explicando. Se a gente... tem várias comprovações científicas que falam disso. Os caras descobriram há pouco tempo o que eles chamam da partícula de Deus, lá no CERN, porque é a partícula que eles estão atrás, que foi o que deu origem a todo o universo. E eles, os próprios cientistas, eles chamam da partícula de Deus. Porque eles creem, eles acreditam que todo o universo ele teve um início numa explosão de uma partícula, mas que essa partícula não saiu do nada. E eles querem entender essa partícula. Só que é difícil entender, né? Talvez um dia eles cheguem a algum resultado, mas não sei se vai ser da mesma forma como eles estão esperando. Mas toda a física, a cosmologia, cada dia que eles estudam mais coisas, mais provas eles têm de que Deus existe. Teve um outro relato de um cientista que ele quis provar. Não, eu vou provar que Deus não existe. E ele começou a fazer uma tese e começou a pesquisar e pesquisar e pesquisar. No meio da tese ele falou, quer saber? Não tem como, Deus existe. Porque as provas são irrefutáveis. Então a gente tem esse argumento aí que é da própria criação. Tudo que a gente olha, a gente pode ver a mão de Deus. Porque Deus fez tudo com perfeição. Outro dia eu estava falando sobre a questão do nosso ouvido, como que a gente entende o som. E é uma coisa inacreditável. Como que uma simples diferenciação de pressão do ar se transforma em som, se transforma em música, como a gente estava ouvindo e cantando agora há pouco. É só a maravilha da criação de Deus, de todo o plano, de toda ideia de criação de Deus, toda a criatividade de Deus. Uma coisa mais simples ainda, é só a gente pensar na digital. Não existe digitais iguais. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, vivas, fora as que já morreram. Nenhuma digital é igual. Então, como dizer que Deus não existe? Do argumento antropológico tem a ver com o próprio homem. Você não precisa falar para ninguém, para nenhuma criança, o que é certo e errado. É ou não é? Nós sabemos, nós nascemos com esse conhecimento. Eu vejo isso muito na Grazi, quando ela quer fazer uma coisa errada, por mais que a gente não tenha falado que aquilo fosse errado, que ela não devia fazer aquilo, de repente ela se esconde, ela fica quieta, se esconde atrás de alguma coisa para fazer. Por quê? Porque ela sabe que é errado.
Toda criança já sabe o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o caminho que nós podemos seguir, que vai dar certo, e o caminho que é errado. É ou não é? Aí, e a outra prova irrefutável da existência de Deus. Quem colocou essa noção de certo e errado, essa lei moral dentro do homem? Só pode ser Deus. Você acha que foi simplesmente de uma junção de moléculas que fez o ser humano e de repente pintou uma lei moral lá dentro dele? Porque esse argumento da formação do homem, simplesmente um ser biológico, eles até conseguem, têm as suas teorias e explicar como que tudo aconteceu. Mas e a lei moral? E o pensamento humano? E as vontades, os desejos? As decisões? Onde entra? Aí a gente percebe, é só Deus que colocou já algo dentro de nós. Eu acho que nem precisamos mais continuar falando sobre a existência de Deus. Amém? Nós podemos simplesmente agradecer porque Ele pensou em tudo isso. Ele construiu todo esse universo para nós. Ele não fez simplesmente porque Ele não tinha nada para fazer. Ele fez tudo isso para nós. E Ele fez... A gente fala, mas a gente nem chega lá nas outras estrelas, a gente só sabe que existe. Mas quanto mais nós sabemos que existe, mais nós nos maravilhamos com Ele. Nós falamos, puxa, Deus é maravilhoso. Deus é criativo demais. Cada vez que pinta aí os cientistas descobrem uma estrela nova, um sistema solar novo, nós podemos falar, então Deus ainda é maior do que eu pensava. Deus ainda criou mais coisas do que eu podia imaginar. Amém? Vamos entrar para outra parte, então, que é dos atributos de Deus. E aqui vamos ver se a gente consegue dar uma resumida boa, porque é muita coisa. Tá, deixa eu ver. Eu pus uma frase aí também. Nem lembrava que eu tinha posto, mas é bacana. A fé em Deus não pode tomar as mesmas proporções que leis da matemática e da física, por evidência direta ou por experiência visível. Deus não pode ser um objeto, uma coisa, senão seria um ídolo de homens. Então, como a gente vai falar dos atributos de Deus, a gente vai ver que os atributos de Deus não se comparam aos nossos atributos. Eles estão em outro patamar, e a gente vai ver que as leis da física e da matemática não comportam a noção de Deus. Deus não se enquadra em nada do que o homem conhece, do que o homem entende, do que o homem alcança. E se a gente conseguir, se a gente conseguisse limitar Deus dentro dessas leis, dessas noções, então nós faríamos de Deus um ídolo comum, algo semelhante a nós. E Deus não é isso. Tá? Primeira coisa que então nós vamos pensar aqui sobre Deus. Deus é único. Você pode declarar isso? Deus é único. Não existe outro Deus. Então vamos lá em Deuteronômio 6,4. Eu nem pus todos aí, eu só pus as referências e a gente vai lendo. Tá? Deuteronômio 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Tá? Então aqui nós já temos uma comprovação, porque a gente vai embasar tudo que a gente falar aqui sobre os atributos de Deus nas Escrituras. Tá? Então primeiro aí, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E esse aqui é uma frase, já foi até falado aqui, que toda criança, quando ela começa a entender alguma coisa, começa a entender, sabe falar e começa a ter uma capacidade de raciocínio, é ensinado para ela e ela tem que recitar isso como um símbolo da fé dela. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É uma coisa que a gente pode ver que é forte, é firme na cultura judaica, essa questão de só ter um Deus, de não se misturar, mesmo durante o Império Romano, que tinham tantos deuses ali, o povo judeu ainda ficava bem firme, nós não vamos adorar nenhum outro Deus, só Deus, o único Deus. Tá? Então nós temos que ter sempre essa convicção. Outro versículo, 1 Coríntios 8,4,
Se quiser só ouvir, porque são vários versículos que eu vou ler aqui para a gente ir mais rápido. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então aqui é Paulo falando aos Coríntios. Exatamente por causa dessa cultura do Império Romano que tinha nessa época. Que era tão comum as pessoas dentro do Império Romano, elas não eram devotas a um Deus, eram vários. E aí você chegava para, não, porque eu adoro tal Deus. Ah, legal, também vou. E só ia acrescentando. Então elas nunca trocavam, elas não deixavam uma divindade para adorar outra, elas iam acrescentando. E Paulo falando aqui aos Coríntios, né, porque só existe um Deus. Então esses ídolos, todas essas comidas sacrificadas, isso daí não significa nada, porque só existe um Deus. 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então aí, Paulo falando para Timóteo mais uma vez, pois há um só Deus. João 17:3, é o próprio Jesus falando: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é o próprio Jesus falando para Deus, o único Deus verdadeiro. Tá? Então são algumas bases bíblicas aí para a gente defender essa ideia do único Deus. Aí que vem a grande questão. Se a gente parar na parte do conhecimento, fala, não, eu sei que existe um Deus só, eu tenho até as bases bíblicas aqui, mas isso tem que ser uma realidade para nós, na nossa vida. Nós temos que crer e adorar apenas um Deus. E isso é muito sério. A gente não pode dividir a nossa devoção, dividir a nossa adoração com mais nada, a não ser Ele, um único Deus, um único Senhor, como foi o primeiro verso que a gente leu. Nós não podemos ter outros senhores na nossa vida. Então, quando nós declaramos, eu creio em Deus, nós estamos declarando, eu creio num Deus único. Eu não creio em mais um Deus, eu creio no Deus verdadeiro, no único Deus verdadeiro. E o único Deus a quem eu adoro, a quem eu presto culto, a quem eu dedico a minha vida, a quem eu coloco como Senhor da minha vida. Amém? Tem uma frase que eu acho bacana do Calvino, que ele fala: se nós queremos ter um só e único Deus, lembremos de que, na verdade, não se deve subtrair de sua glória nem sequer uma partícula, senão que deve conservar para Ele o que é seu por direito. Então, se nós declaramos, não, Deus é meu único Deus, Deus é o único Senhor, mas nós tiramos na nossa vida coisas que pertencem a Ele, nós subtraímos a glória dele na nossa vida, então nós não estamos sendo coerentes com a afirmação de que Ele é o nosso único Deus. Se nós dividimos a nossa atenção, se nós dividimos o nosso tempo, tudo que rege a nossa vida, subtraindo a glória de Deus em tudo que nós somos e fazemos, então Ele não é o nosso único Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém? O próximo aí. Deus é um ser espiritual. E João 4:24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí tem uma frase aí, que ela é esquisita, né? Eu, quando li a primeira vez também... aí depois... um Deus que existe não existe. Porque nós estamos falando aqui sobre um Deus espiritual. E quando a gente pensa em espiritual, Deus está além das limitações de um corpo. Disso que a gente conhece, disso que é normal para nós. Deus Ele não se limita a isso. E quando a gente pensa num corpo, em algo físico, algo palpável, algo visível, e Deus não se encaixa nisso. E aí o Bonhoeffer, ele falava exatamente isso. Um Deus que existe, ou seja, um Deus que eu pego, um Deus que eu vejo, um Deus que eu sinto, né? Não é um Deus. Não existe. Porque nosso Deus é espiritual, nosso Deus, Ele não se limita à física, às leis da física. Ok? Então lá, terceiro ponto. Deus é eterno. Nós cantamos até aqui, né? Tu és o Deus eterno,
o Criador dos céus. Então vamos lá, Salmo 90, no verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tem outro lá, Salmo 102, verso 27. Mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. Isaías 41, 40. Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Então, essa noção de eternidade que a Bíblia nos fala aqui, tem um outro texto que, se quiser, eu nem marquei lá, mas é o Deuteronômio 32, 40. Só que dependendo da versão onde você lê, você não vai encontrar isso. Porque é Deus falando, eu levanto as minhas mãos aos céus e digo, eu vivo para sempre. Mas se você for ler na NVI, não vai aparecer assim, em outras versões também não aparece. Por isso que eu acabei não colocando aí. Tá? Mas o próprio Deus falando, eu levanto as minhas mãos aos céus e declaro, eu vivo para sempre. Então o próprio Deus, ele declara que ele é eterno. Tá? E aí pensando nessa questão de eternidade, para nossa mente tão limitada, nós só pensamos em algo que nasce, vive e morre. Tudo é assim para a gente, tudo tem um começo, meio e fim, tudo tem um início e a gente sabe que vai terminar. Nós nascemos e a gente comemora a data do nosso aniversário todos os anos. E a gente sabe que um dia vai acabar. Então nós estamos acostumados com isso. Tudo acaba. Todas as coisas deterioram. Não existe nada que nós conhecemos e que nós podemos perceber no nosso dia a dia que é eterno. Então essa concepção de eterno acaba sendo muito doida para a gente. Mas a gente pode pensar, o que significa então essa natureza de Deus eterna? Primeiro, ela não tem começo nem fim. Eu lembro quando eu era criança e eu ouvi isso a primeira vez, eu não conseguia entender. Que eu nem sei se foi exatamente assim, mas eu devo ter perguntado, quando Deus nasceu? E aí responderam para mim, não, Deus não nasceu. Ele é eterno. E para mim, uma criança, como assim? E aí nós crescemos, e aí a gente continua. Como assim? É ou não é? Agora não, a gente entende, agora eu sou adulto, já tenho uma concepção intelectual bem melhor. Deus não nasceu, Deus é. Como assim? E aí entra aquilo que eu falei no começo, é a questão da fé. Nós precisamos crer em algo que nós não entendemos, mas que a palavra, e se nós cremos na palavra, se nós cremos na Bíblia, então nós falamos, Deus é eterno. Deus não tem começo e nem fim. E o fato dele não ter começo e nem fim, também essa questão de eternidade, significa que ele não tem sucessão de tempo. O tempo não passa para Deus. Deus não tem essa mesma noção temporal que nós temos. Para a gente, o passado, o presente e o futuro são muito bem definidos para nós. A gente sabe que a gente não volta no tempo, estamos vivendo o agora e nós esperamos um futuro. Mas Deus não tem essa sucessão temporal. Ele não tem já aconteceu e ele fica lembrando de lá de trás. O tempo para Deus é algo muito, muito externo a Ele. E aí até, eu marquei isso daí lá, contém em si a causa do tempo. Isso é eternidade. O tempo existe por causa dele. Ele criou o tempo. Aí você fala, como assim ele criou o tempo? Que coisa louca. De novo, a nossa mente fica difícil de conceber essa ideia. Mas a própria física já concebeu essa ideia. Newton, ele pensava que o tempo era infinito, o tempo também era eterno. O tempo sempre existiu e sempre vai existir. E os próprios cientistas chegaram para ele, como assim o tempo é infinito? Nós percebemos que o universo está em expansão, o universo está expandindo. Se o tempo fosse eterno, a história já tinha acabado. Por que o universo está expandindo? Ele teve que começar em algum lugar. Então, os próprios cientistas já falaram isso. E aí foi Einstein que, com a teoria da relatividade, ele chegou à conclusão, não, o tempo teve um começo. Então, a própria ciência nos mostra que na criação do universo, o tempo começou. Então, Deus, ao criar o universo, Ele colocou o tempo em andamento. Um tempo que não é para Ele, é para nós.
Porque nós não concebemos a ideia de eterno. Então ele precisou criar o tempo, para que nós pudéssemos nos localizar no tempo. Senão a gente seria um negócio tão esquisito para a gente. A gente não tem... Só que, olha que coisa, a nossa mente não consegue conceber essa ideia direito. Porque é algo que está muito acima da nossa limitação intelectual. Tá? Mas nós precisamos crer. Deus é eterno. E nessa questão, até pensando na própria teoria da relatividade de Einstein, Deus, como ele está fora do tempo, né? E Einstein falava isso na teoria dele, que quanto mais um observador está distante da execução das coisas, ele vê de um outro parâmetro, por isso a relatividade, né? Se você você olha de um ângulo é uma coisa, se você olha de outro ângulo é outra. E Deus, ele está fora do tempo. Por isso que ele consegue ver o passado, o presente e o futuro de uma vez só. Deus, ele não separa. A gente pode pensar, não, Deus está vivendo hoje com a gente. Não, Deus está vivendo a eternidade. Deus, ele olha, ele vê tudo de uma vez. Outra coisa que a gente não consegue conceber. Para a gente é um negócio estranho demais. Mas para Deus não, porque ele está fora do tempo. Então ele consegue ver tudo de uma vez. Ele vê as coisas em andamento, ele já vê o que aconteceu. E eu até tenho algumas pessoas que defendem a ideia que Deus percebe as possibilidades das coisas acontecerem. Deus não consegue, ele não pode perceber as possibilidades, porque ele já percebe o que aconteceu. Porque o futuro nosso para ele já é passado. Então, não é que Deus vê possibilidades das coisas acontecerem. Deus, ele vê as coisas como elas são. Não existe pode ser para Deus, porque todas as causas estão em Deus. Então, não existe o pode ser para Deus. Pode ser que isso aconteça. Esse pensamento é nosso. Isso está na nossa concepção de futuro. Para Deus isso não existe, porque Deus já vê tudo de uma vez. Então ele vê a nossa vida de uma vez só. Né? E por isso que a gente pode, né, confiar totalmente nele, porque ele conhece toda a nossa história. Ele não simplesmente conhece o nosso passado, ele sabe o nosso futuro, ele conhece a nossa vida. Né? A palavra fala que antes da fundação do mundo, antes de tudo, ele já conhecia todas as coisas. Ele já tem os nossos dias contados, ele já sabe o dia do nosso nascimento, da nossa morte, antes da fundação do mundo. Então, isso é a maravilha de Deus ser eterno. E isso tem que ter um impacto na nossa vida pessoal. Sabia que Deus, ele é eterno. E que ele nos prepara, e ele nos chama para a vida eterna. Né? Aquele que crer em mim terá a vida eterna. Essa é a promessa dele para nós. Nós sermos participantes dessa eternidade com ele. Nós estarmos fora do tempo e espaço com ele. É maravilhoso, né? Eu tenho que dizer que enquanto eu estudava isso daqui, realmente começou a... Né, chegou uma hora que eu parei de ler, e fui adorar. E falei, Deus, isso é maravilhoso. Não existe palavras para... Embora a gente tenha várias definições aqui, a gente não tem palavras. Não existe palavras humanas no nosso dicionário, em qualquer língua que seja, para a gente entender Deus e descrever Deus e falar até para Ele o que Ele é. Fica faltando. Tá? E aí, nosso quarto ponto, ele é incompreensível. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então aí a gente pode, né, como o Paulo está falando aqui, se a gente não consegue nem conceber a ideia da existência de Deus eterna, quanto mais o que ele pensa, quanto mais o que é a mente de Deus. Né? E eu sempre lembro de um pastor, uma vez que ele falou, o nosso grande problema é que a gente tenta moldar Deus da nossa perspectiva. Então nós pegamos Deus e colocamos a nossa ótica, e tentamos entender Deus através da nossa ótica. Mas isso é impossível. Nós precisamos pegar a nossa vida e colocar na ótica de Deus. E aí isso muda todas as coisas. Isso muda tudo. Porque Ele é incompreensível. Tá? Acho que daqui não precisa mais a gente explorar tantas coisas. Vamos para o próximo. Ele é invisível. E aí a gente já falou um pouco acima na questão dele ser espiritual. Que ele não é visível, portanto... Ele não pode se comparar ao que nós somos, mas
A palavra fala lá, Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui está falando sobre Jesus, falando que Jesus é a imagem do próprio Deus invisível. 1 Timóteo 6,16, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver, a ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Esse verso aqui é incrível também, que aqui começa o único, então ponto que nós já falamos acima, que é imortal, eterno, e habita em luz inacessível. Isso aqui já é uma piração para nós, né? O que seria luz inacessível? Uma coisa que a gente não consegue chegar e ninguém viu e nem pode ver. Então a palavra nos fala, ela é invisível. E aí, mais uma vez, nós precisamos crer. Como crer em algo que a gente não vê? É pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Tá? Isso nós temos que falar para nós todos os dias. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Amém? Outro ponto, Deus é imutável. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Malaquias 3,6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. É interessante, né? Deus falar aqui para o povo de Israel. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês não foram destruídos. Porque Deus, ele não volta atrás com a sua palavra, ele não muda. Deus não é um do passado e é um hoje e será outro amanhã. Ele é o mesmo. Eu já vi várias pessoas, e eu mesmo já tive essa indagação, eu cheguei a pensar um pouco dessa forma, que existe um Deus no Velho Testamento e um Deus no Novo Testamento. Eu já vi alguns escritores defendendo essa ideia. Mas se a gente for olhar as Escrituras e se a gente crê no que as Escrituras dizem, Deus é o mesmo do Velho Testamento e é o mesmo do Novo. Porque Ele é o mesmo antes do Velho Testamento e Ele vai ser depois do Novo Testamento. O mesmo Deus. Isso aqui, qual é a prática disso e a beleza disso para nós? É exatamente o que Ele fala aqui para o povo de Israel. Por isso vocês não foram destruídos. Porque se Deus mudasse a essência do que Ele é, pense em nós, pecadores. Nós já teríamos mortos. Se Deus mudasse a essência dEle, e depois algumas outras coisas que a gente vai ver, porque aqui a gente está falando, por enquanto, tudo que é nele, né? Nada muito em relação a nós. Mas se Ele mudasse, e a gente vai ver isso aqui mais para frente, acabou. Toda a terra não existia mais. Nada mais existia. Se simplesmente Deus, por exemplo, se cansasse. Pensem, Deus se cansando da humanidade. Só que Deus não se cansa, porque Ele não muda. Nós temos o nosso tempo. Ora estamos animados, ora estamos desanimados. É ou não é? Deus não tem isso. Ora Ele está animado com o povo, ora Ele está desanimado com o povo. Ora Ele olha para a gente, você é legal, olha, não aguento mais ver a sua cara. Deus não tem isso. Deus é o mesmo sempre. De eternidade a eternidade, Ele é o mesmo. Amém? Outro ponto aqui. Infinito. A imensidade de Deus. 1 Reis 8, 27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Tá? Então aqui falando sobre essa comparação, que nem os céus, os mais altos céus, podem conter Deus. O universo não pode conter Deus. O homem ainda não descobriu qual que é a extensão total do universo. Ele sabe que o universo é enorme, e está se expandindo, como eu já falei há pouco. O universo ainda está aumentando. Desde que ele foi criado, desde que Deus lançou a palavra, o universo ele está em expansão. Ou seja, a palavra de Deus lançada continua criando. Isso é mais incrível ainda. E isso quem descobriu? Cientistas. Eles mesmos já declararam isso. O universo está expandindo. O universo está ampliando. E o universo não pode conter
a glória de Deus. Aqui fala os mais altos céus, tudo que nós podemos imaginar não consegue conter Deus. Tá? Outro verso lá, Jeremias 23, 24. Poderá alguém se esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Então Deus enche. A gente pensa na terra. A terra para nós que somos nadinha, né? No planeta Terra. Eu lembro de uma vez um amigo meu falando, ele pensa no planeta azul. Foi muito engraçado, a gente ficou zoando com ele depois. O planeta azul. E nesse planeta azul nós temos um país, Brasil. E a gente estava na cidade de Bauru um dia, e nós vemos um pontinho que é Bauru. E o que é Bauru? E aí pensando em nós aqui, o que nós somos? E isso no planeta Terra. Ele começou no planeta Terra. Se a gente pensar no sistema solar, nosso sistema solar, a Terra já ficou pequena, porque a Terra não é nem o maior planeta. Pensando na Via Láctea. A Via Láctea é a menor galáxia de todas conhecidas. O que nós somos? Então, e aqui Deus fala, eu encho a terra, eu encho os céus, e os céus, nem o universo, o espaço todo não pode me conter. Esse é o nosso Deus. Por isso que, voltando lá, né, Paulo falando para os coríntios, está falando aí de comida sacrificada a ídolos. O que são ídolos? Só existe um verdadeiro Deus que não pode fazer uma estatuazinha dele. Não tem como, porque Deus não se resume a isso. Nada. E aqui fala, nem o templo. Um templo maravilhoso, imenso, grande, bonito. Deus fala, não posso caber aí. E aí, por isso quando a gente cantou aqui há pouco, tu és um Deus tão grande assim, tu és o Deus que habita em mim. Como pode esse Deus falar que Ele mora em nós? Isso é outra coisa que a gente não consegue conceber. Um Deus que não cabe no universo e Ele fala que Ele habita em nós. Então toda essa imensidão, todo esse poder, toda essa maravilha, Deus colocou em nós, através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus que habita em nós. Amém? Mas não é esse o foco hoje. Pensando nessa questão de infinidade, não tem extensão, não está sujeita a nenhuma limitação de espaço e contém em si a causa do espaço. Amém? Outro ponto, Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso a gente não vai aqui estudar mesmo, porque no credo tem crer em Deus, Pai, Todo-Poderoso. Então a gente vai ter um estudo só sobre o Todo-Poderoso. Mas aí eu separei 3 versículos aqui para a gente ter um embasamento bíblico. Gênesis 17:1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mateus 19:26. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui Deus já está falando sobre a infinidade dele, sobre a eternidade dele e sobre todo o poder dele. Tá? Mas isso aqui a gente estuda em outra hora. Vamos para o próximo ponto. Deus é onisciente. Isso significa que Ele conhece perfeitamente, eternamente, todas as coisas no tempo e no espaço. A gente já falou aqui que Deus está além do espaço, além do tempo. Então Ele sabe tudo que acontece no tempo e espaço, porque todas essas coisas foram criadas por Ele. Essa é a onisciência de Deus, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. E eu pensei aqui em 2 coisas. Deus é onisciente do tempo. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, antes da fundação do mundo, pensando no tempo, Deus já escolheu. Deus ele já determinou, Ele já fez coisas, Ele já sabia. Então, o tempo para Ele que mostra que Ele é onisciente do tempo. E das criaturas. Salmo 147, verso 4. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Pensa, o número de estrelas que existem.
E Deus chama cada uma pelo nome. Deus sabe todas as coisas. Nada passa por Deus. Nossa, não sabia que tinha isso. Não existe essa possibilidade para Deus. Ele é onisciente. Né? A própria palavra onisciente, para quem não sabe a raiz da palavra, ciência de conhecimento, e oni de todo. Tá? Então, onisciência, todo conhecimento. Outro verso, Salmo 33, do 13 ao 15. Deus olha, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Deus conhece tudo, todas as coisas. A gente pode pensar aí, né? Lembrando da musiquinha, né? Que já cantamos outro dia aqui, né? Cuidado, mãozinha, o que pega, né? O Criador do céu está olhando para você. Ele conhece tudo. Salmo 139, verso 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Então Deus não conhece só o que a gente fala, mas Ele conhece o que a gente pensa, o que a gente sente. Tem outra linha teológica esquisita aí, falando que Deus não sabe o que você pensa. É uma coisa esquisita. Eles falam que Deus fica na expectativa, te olhando para saber o que você vai decidir. Porque Deus não sabe. A Bíblia diz que Ele conhece todos os nossos pensamentos. Então como que Deus fica lá na expectativa? Será que Ele vai? Será que não vai? Isso não existe. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele está fora de todas as coisas. Ele já conhece todas as coisas. A Bíblia é clara nisso. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para esses pensamentos, não. Né? Porque os caras chegam com embasamentos bíblicos, não sei de onde, mas falando isso. Tá? Então nós temos que ser bem fundamentados nas Escrituras a respeito disso. Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Tá? Nada passa por Deus. Ok? Hebreus 4,13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, mais uma vez aí, falando sobre isso. Nada está encoberto. Tantas vezes a gente acha que a gente pode esconder alguma coisa. A gente fala, mas eu sei disso. Eu sei que Deus conhece todas as coisas. Imagina que eu quero esconder alguma coisa de Deus, eu sei que eu não posso. E aí quando a gente faz uma oração hipócrita, e quem nunca fez uma oração hipócrita? Oh Deus, a gente canta, a gente levanta as mãos na reunião, porque acaba sendo envolvido com a situação toda, com o ambiente, canta, Deus, eu só tenho, minha vida é tua, meu coração é todo teu. E aí Deus, acha que Deus se emociona com a nossa palavra, porque Ele conhece o nosso coração. Não adianta nada, como o próprio Jesus fala, que muito naquele dia chegarão, Senhor, Senhor, e Ele fala, Senhor? Que Senhor? Não sou seu Senhor. Então nós precisamos muito mais do que simplesmente saber, eu sei que Deus conhece todas as coisas, a gente ter essa consciência todos os momentos da nossa vida. Quando nós deixamos sentimentos que nós sabemos que não devem estar lá aflorarem, quando nós tomamos atitudes que a gente sabe que não devia tomar, que é contrária à palavra de Deus, e a gente acha que vai passar despercebido por Deus, que Deus não liga, que Deus não viu, Ele vê e conhece todas as coisas. Todos os nossos pensamentos Ele conhece. Isso é muito sério. Que como fala aí em Hebreus, havemos de prestar contas de todas as coisas. Amém? Próximo ponto. Ele é onipresente. Mais uma vez aparece a palavra oni aí, que é de todo. Ele está presente em todos os lugares. Então, Salmo 139, no verso 7.
Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Né? Mais uma vez, aí, do que a gente estava falando. Né? Se esconder de Deus? Impossível. A onipresença de Deus, ela não é potencial. Não é que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é uma capacidade de Deus poder fazer isso. Ele está. Ele é onipresente. É por isso que Deus, essa questão de Ele é, tem que ser uma coisa muito clara para nós. Ele não está, Ele é. Deus não está presente, Ele é presente. Eu sei que a gente fala que podemos sentir a presença de Deus. Deus está presente no nosso meio quando estamos num momento em que nós podemos perceber uma manifestação do Espírito, mas não significa que antes Deus não estava. Não existe um lugar onde Deus não está. Nós precisamos clamar pela presença de Deus? Não. Não precisamos clamar pela presença de Deus. Nós clamamos pela ação de Deus no nosso meio. Mas não, ó Senhor, venha, traga a tua presença no nosso meio. A palavra diz que Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Então a gente tem que ser coerente até nisso, até na nossa adoração. A gente acaba meio que se empolgando. Eu já vi tanta gente, vamos clamar pela presença de Deus. Não, clamar pela presença de Deus. Vamos clamar pela manifestação do Espírito de Deus no nosso meio, que é bem diferente. Amém? Como ele já falou, Deus, como Ele não é corpóreo, para Ele é muito simples. Para nós que temos corpo, pensar em estar em mais de um lugar ao mesmo tempo não faz o mínimo sentido. Mas como Deus não tem corpo, Ele é Espírito, então, para Ele é muito simples estar em todos os lugares. Próximo ponto. Está tudo bem até aí? Tranquilo? Estão acompanhando? Ninguém está com sono ainda? Ótimo. Vamos lá. Totalmente sábio. Romanos 16, 27. Sim, ao único Deus, novamente falando do único, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Aí vamos pensar, eu marquei. Duas coisas que implicam a sabedoria. Primeiro, a escolha do mais elevado fim. Pense, se nós tivéssemos essa capacidade de saber todas as coisas como Deus sabe, a sabedoria plena, nós escolheríamos todas as coisas com o melhor fim. É ou não é? Só que, por que a gente escolhe tanta coisa errada? Porque a gente não é sábio. Mas Deus é. E Ele escolheu todas as coisas com o melhor fim. Só que a sabedoria não para por aí. A sabedoria também faz a escolha do melhor recurso para chegar no melhor fim. Por mais que para nós pareça loucura certas coisas, por isso que a Bíblia fala, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, nós não conseguimos entender a sabedoria de Deus. Se a gente pensar na própria obra da redenção, quem de nós ia ter uma ideia dessa? Ninguém. É inconcebível para nós, mas Deus, Ele tinha o melhor fim, a nossa redenção. Uma vida eterna para nós. E Ele escolheu o melhor recurso, o seu único Filho. Isso é a sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Deus, ela nos atinge diretamente. Porque se Deus não fosse sábio, a nossa redenção estava em xeque. A nossa vida eterna talvez não chegasse lá. Mas não, Deus é sábio. Ele escolheu o melhor fim e o melhor recurso para chegar nesse fim. Amém? Agora vamos começar a pensar em outros pontos de Deus. Deus é justo. E aqui é um ponto muito importante para a gente entender até mais para frente, quando a gente estiver lá em Jesus, estudando sobre a redenção, a questão da justiça de Deus. E a justiça de Deus não é a nossa justiça, isso tem que ser muito claro, tá? Vamos lá, Romanos 3, de 25 a 26,
Deus o ofereceu, falando de Jesus, né? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tá? Então aqui, Paulo falando aos romanos aqui sobre a justiça de Deus em Jesus. Deus foi justo ao colocar Jesus numa cruz para morrer no nosso lugar. Ele estava sendo justo e justificador ao mesmo tempo. Romanos 9,14, que Paulo continua debatendo certos assuntos a respeito disso, e ele questiona: então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Quantas vezes você já ouviu alguma coisa a respeito disso? Se Deus fosse justo, isso aqui não aconteceria. Alguém já ouviu essa frase? Tem tanta gente falando esse tipo de coisa ultimamente, mas Deus é justo, e a justiça de Deus tem que ser muito clara. Ela não é a nossa justiça. Nós não temos ideia do que é justiça. Se a gente, isso já foi levantado pela filosofia sobre essa questão do que é justiça, e a justiça ela está sempre ligada, pensando no nosso, né, na nossa vida, o direito. Quando você fala o Ministério da Justiça, alguém foi feito justiça, quando nós temos a lei, as nossas leis. Então a justiça está sendo executada quando está dentro da lei, quando aquela lei foi executada, então você é considerado justo. E se você quebra uma das leis, então você é considerado injusto. Então, toda a justiça ela está baseada num conjunto de leis. Mas isso dentro... Agora, aí muitos já questionaram isso, os próprios filósofos levantaram essa questão. Mas e quem fez a lei? Era justo? É uma coisa a se pensar. Mas aí nós temos que pensar na lei de Deus. Deus é justo. E aí, mais uma vez, nós temos que crer que Deus é justo. Porque nós não temos provas de que Deus é justo. Porque nós não temos nem a ideia correta de justiça. Nós não temos a ideia correta da melhor lei. Então nós não podemos provar, não, Deus é justo. Pelo nosso entendimento, pelas nossas premissas, Deus é justo. Mas nós temos que crer que Deus é justo e que a lei dele é perfeita e que ele trabalha perfeitamente dentro da sua própria lei, que ele criou desde a eternidade. Amém? Então isso é uma coisa que nós temos que ter essa convicção. Vamos lá, mais um versículo para a gente ler. Apocalipse 16, do verso 5 ao 7. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu o santo que és e que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. Tá? Não vamos entrar no mérito do restante do verso aqui, mas com esse começo: Tu és justo, porque julgastes estas coisas. Tu és justo. Então nós temos que declarar: Senhor, Tu és justo. E quando nós estamos declarando Tu és justo, nós estamos declarando que tudo que Deus faz é justiça, é reto, tem a ver com retidão, está dentro dos parâmetros aceitáveis que Ele mesmo estabeleceu. Amém? É aquilo que eu falei, mais uma vez, isso é difícil da nossa mente conceber. O próximo ponto que é: Deus é santo. A gente declara tanto Deus é santo, a gente canta um monte de música sobre Deus é santo. E aí vem a grande questão, né? O que é ser santo? Mas antes disso, vamos ler alguns versos. Êxodo 15, verso 11. Quem entre os deuses é semelhante a Ti, Senhor? Quem é semelhante a Ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? 1 Samuel 2:2. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de Ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Isaías 6, verso 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória.
Lucas 1,49. Pois o poderoso fez grandes coisas em seu favor. Santo é o seu nome. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Tá? Vários versos aqui exaltando a santidade de Deus. E aí nós podemos pensar o que é santidade. A definição primitiva ali, primórdia de santidade é separação. Quando a gente pensa em separação, algo que está desconectado. E aí que vem a dificuldade da gente conceber. E que é a razão de tudo isso que nós falamos já sobre Deus está ligado à santidade de Deus. Deus, ele não se encaixa em nada daquilo que nós somos e nem em nada daquilo que nós pensamos. Santidade significa, a gente pensa só em santidade com relação à pureza, né? E a gente pensa em santidade no nosso cotidiano, no nosso modo de pensar. Se eu não pecar, eu sou santo. Se eu não faço nada de errado, eu sou santo. Não é assim? Até quando a gente brinca com alguém, você é santinho, significa que você não erra, você não faz nada de errado. E a gente acaba trazendo essa mesma ideia e colocando na santidade de Deus. É óbvio que Deus não erra. A gente já falou, ele é justo, ele é sábio, então ele não erra. Mas a santidade... Então por que os anjos ficam clamando para ele, santo, 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 o tempo todo? O que significa essa santidade? Significa que todos os atributos de Deus não se encaixam em nada daquilo que pode ser visto em qualquer outro lugar. Quando se pensa na santidade pureza, a gente pensa em pureza em qualquer outra coisa, na química, que quando se pensa em algo puro, um elemento puro, o que é? Não tem mistura, não tem contaminação, nada que não pertença a ele mesmo está grudado nele. Não existe nada em Deus que não seja ele mesmo. Deus é puro, ele não se mescla com nada, nada pode ser mesclado a ele. Ele é santo, ele é puro. Nele, não, a gente pode pensar na santidade como a questão da moral. Deus, ele tem uma moral santa. Ele estabeleceu as leis morais em sua santidade. Ele é justo por causa de sua santidade. É algo difícil da nossa mente entender. A santidade de Deus, mas é simplesmente exatamente isso. Nós não conseguimos nos mesclar a Deus. A nossa mente não consegue mesclar com a de Deus. Por isso que a gente leu lá, os pensamentos deles são inescrutíveis, a gente não consegue alcançá-lo. Ele está muito acima e muito separado de toda a nossa realidade. Ele é santo. Ele é santo. E os anjos que estão lá e habitam com ele desde que foram criados, sei lá quantos mil anos, né? E eu vi uma ilustração, achei muito interessante, o porquê que eles ficam falando santo, santo, santo o tempo todo. Porque Deus está sentado no seu trono e Deus mostra algo que eles nunca tinham visto sobre Deus. E eles falam, claro, santo. E é algo que eles não viram em lugar algum. Eles não veem uma qualidade em Deus que eles já viram em algum lugar. Até a nossa sensação, a nossa concepção de qualidades, ela é baseada em coisas que conhecemos. Quando você diz uma pessoa é legal, essa pessoa é bonita, essa pessoa, qualquer adjetivo que você dá a alguém, que você está pensando em parâmetros, em comparações. Por que você diz que uma pessoa é bonita e a outra não? Em comparação a uma outra. Agora, quando nós falamos Deus é santo, nada se compara a Ele. Nós não temos como comparar. Então, porque isso é assim e Deus é assim. Não tem como. Deus é santo porque Ele tem a ver com a sua unicidade. Ele é único e Ele é santo. Nada se compara a Ele, nada chega perto dEle. Nada tem a essência dEle. A essência dEle é única e não é misturável. Isso é ser santo. E o mais louco disso tudo é que a gente leu em 1 Pedro que Deus fala para nós: sede santos como eu sou santo. Aí que a nossa mente pira de vez. Como assim? E aí é que entra mais uma vez a maravilha de Deus,
Porque quem executa isso é Ele. Ele divide a santidade dele com a gente. Ele não guarda a santidade dele só para Ele. Ele fala que a glória dele é só para Ele, mas a santidade Ele divide com a gente. Ele quer nos tornar santos. A gente leu lá em Efésios, porque antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Ele nos escolheu para sermos santos com Ele. Olha que maravilha. Essa qualidade de Deus que nossa mente não consegue nem alcançar, Ele resolveu dividir com a gente, para que nós sejamos com Ele santo. Então, quando nós declaramos santo, nós temos que entender isso. Quando nós cantarmos para Ele, não tem que ser simplesmente uma palavra que a gente aprendeu uma música bonita e santo, e levantamos as nossas mãos, Senhor, Tu és santo, Deus, Tu és santo. Não, quando falarmos santo, nós temos que buscar, Deus, me revela a Tua santidade. E Ele se revela a nós constantemente. É só nós abrirmos nossos olhos para as realidades espirituais que Ele vai se revelar. E aí nós clamamos santo, e Ele se revela mais um pouco e nós clamamos santo. E quanto mais nós conhecemos Ele, aquela canção que nós cantamos, né? Quanto mais Te vejo, eu amo. Quanto mais nós vemos a santidade de Deus, mais nós vamos responder em adoração. A nossa adoração não é porque nós precisamos criar algo em Deus, mas é exatamente o contrário. Porque Deus se revela, nós adoramos. Porque Deus revela a Sua santidade, nós adoramos a santidade de Deus. Amém? Vamos para o próximo ponto. Está acabando aí, acho que eu consigo concluir rapidinho aqui. Próximo ponto, Deus é misericordioso. Vamos lá, Êxodo 20, verso 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 34, verso 6. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Neemias 9, 31. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruístes nem os abandonastes, pois és Deus bondoso e misericordioso. Salmo 25, verso 7. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Então aqui a gente pode pensar, misericórdia, né? Vários versos aqui trabalham muito junto, misericórdia e bondade. Deus é bom e misericordioso. A gente percebe que em vários textos da Bíblia, misericórdia e bondade andam juntas. E a gente pode pensar na misericórdia, e a gente fala, e o amor de Deus, que Deus também é amor, a gente vai falar daqui a pouquinho do amor de Deus. Mas nós podemos pensar na misericórdia de Deus como o amor transitivo de Deus. A misericórdia, ela tem a ver com algo específico, a gente pode ver em todos os textos, né? Em Êxodo 26, 20, verso 6, faço misericórdia daqueles que me amam. Deus libera a misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é liberada. A misericórdia não faz parte da essência de Deus como o amor, mas a misericórdia é uma extensão, a gente pode dizer que é uma execução do amor de Deus em relação à sua criatura. Tá, então, a misericórdia de Deus é liberada para nós de sua espontânea vontade. Deus escolhe liberar a sua misericórdia. É isso que ele fala aqui. Né? Um outro texto, eu não notei aqui, mas me veio agora. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Deus declara isso. Então, Ele escolhe ter misericórdia de nós. E a misericórdia dEle, como fala aqui, não os destruístes e nem os abandonaste, porque é um Deus bondoso e misericordioso. Então nós podemos entender que a misericórdia de Deus, nós somos pecadores. Em primeiro lugar, a causa de nós não termos morrido é porque Deus é misericordioso conosco. A misericórdia dele é liberada para nós. Nós podemos pensar, não, mas Jesus já morreu no meu lugar. Tá, mas em primeiro lugar, a gente pode pensar, a gente leu aqui todos os versos do Velho Testamento. Jesus não tinha vindo, o sangue de Jesus não tinha sido derramado. E por que esse monte de pecador não foi destruído? Pela misericórdia de Deus.
Deus é justo, mas em sua misericórdia, Ele não fez justiça em relação ao pecado dos homens. Isso é misericórdia de Deus. É um amor transitivo dele, é algo que é dado a nós. Como a bondade. Vamos ler alguns versos sobre a bondade. Também é outro amor transitivo de Deus. Mateus 19, 17. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Salmo 25, verso 7. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. A gente já até leu isso aqui. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Salmo 145, 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Então aqui o salmista, acho que ele teve exatamente essa percepção de Deus. Deus é justo. E se ele fosse justo completamente e não liberasse a sua bondade e misericórdia, eu estaria morto. Deus é justo, fato, mas Ele libera a bondade e a misericórdia que me mantém vivo, mesmo eu sendo pecador. Hoje nós vivemos uma outra realidade por causa do sangue de Cristo, por causa da redenção, da justificação em Jesus. Mas nós temos que pensar aqui no salmista que não experimentou a justificação, mas ele experimentava a bondade e a misericórdia de Deus, e por isso que ele estava vivo, mesmo tendo um Deus justo. Tá? E nós podemos falar, então hoje, porque nós somos justificados, então a bondade e a misericórdia de Deus, elas perdem o valor para nós? De forma alguma. Porque todas as coisas que Deus nos concede, Ele nos concede em sua bondade e em sua misericórdia. A própria boa vontade de Deus, como está lá em Efésios, que Ele nos escolheu, na sua boa vontade. Então, a bondade de Deus estava ativa na própria escolha da nossa salvação. A bondade de Deus estava ativa. Deus, Ele reúne os seus atributos todos para fazer a obra da redenção, para nos manter vivos hoje e para experimentarmos a presença dEle, termos acesso à presença dEle. O véu já não existe mais por causa da bondade, da misericórdia também. Amém? Deu para entender? Um pouquinho aqui, ó. Eu peguei isso daqui do Strong, e ele falou: misericórdia é o princípio eterno da natureza de Deus, que o leva a buscar o bem temporal e a salvação eterna dos que se opuseram à vontade dele, mesmo a custo do próprio sacrifício. Aí aqui a gente percebe que a misericórdia de Deus seria o bem temporal dele, mas ele fez também ser eterno através da liberação do seu Filho, Jesus. E a bondade é o princípio eterno da natureza de Deus, que o leva a comunicar a sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a ele no caráter moral. Bondade, portanto, é quase idêntica ao amor da complacência. Misericórdia é o amor da benevolência. Então a bondade e a misericórdia de Deus está... Tudo bem, você não merece, mas... Tá bom, vai. Eu não vou te matar. Você não merece, mas eu vou liberar isso para você. Então, isso é bondade e misericórdia de Deus. Tem a ver com Deus ser amor, mas não é o próprio amor de Deus manifestado plenamente, porque a gente vai entender aqui que o amor de Deus é algo muito mais amplo. Então, para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho do amor. O amor daria para a gente ficar horas aqui falando, mas eu vou... Deixa para uma outra hora, a gente fala bastante sobre o amor. Eu acredito que se a gente pudesse entender tudo que significa o amor de Deus, a gente enlouqueceria, porque a gente não tem como conceber isso. Mas vamos lá, 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu acho muito interessante, porque nós conhecemos o amor de uma forma como nós amamos. Então o amor para nós é um estado, a gente até entende que o amor é uma ação, porque a gente já aprendeu isso, o amor é uma decisão, mas nós amamos, mas nós não podemos dizer que nós somos amor. Nós podemos dizer que nós possuímos amor. Nós exercemos o amor, mas a palavra fala que Deus é amor. Isso já extrapolou a nossa capacidade de entendimento. O amor Vamos tentar pensar em alguns pontos aqui.
O amor imanente de Deus, ele é um sentimento racional e voluntário, baseado na razão perfeita de Deus, na escolha deliberada dele mesmo. Vamos entender o que é esse negócio. Parece um negócio meio confuso, né? O amor de Deus, ele consiste na própria vontade dele. O amor, quando a gente pensa sempre em amor, a gente pensa sempre no amor a alguém, né? Nós sempre amamos alguém. Quando se fala Deus é amor, o amor está contido nele mesmo. Aí você fala, nossa, Deus se ama. Também, mas é muito mais profundo do que isso. Né? O amor de Deus está contido nele mesmo. Toda a vontade dele, todo o desejo dele, todas as decisões de Deus, da sua eterna sabedoria, no seu conhecimento, como a gente já viu várias coisas aqui, está dentro desse amor que ele é. Toda a história, a gente leu lá em Efésios, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, está fundamentado o quê? No amor imanente dele. No todo ser amor que ele é. Né? E o amor dele tem a ver com essa entrega deliberada. Ele escolhe amar. O amor está contido nele. E ele libera o amor à sua livre escolha. Ele escolhe nos amar. Tá? Tem outros versos que vai falar, porque né, Jesus mesmo disse, ele nos escolheu. Vocês me amam porque eu amei primeiro. Deus resolveu liberar o amor. Se Deus não liberasse o amor a nós, nós nem amaríamos a ele. Porque todo o amor é nele, todo o amor pertence a ele. Ele é o próprio amor. Então, nós só conseguimos falar, Deus eu te amo, e nós podemos realmente, sinceramente, liberar o nosso amor a Deus, porque o amor dele já foi liberado. Ele resolveu liberar o amor dele. E nós já sabemos, estudamos e estamos aqui exatamente por isso. Porque o amor de Deus foi liberado aonde? Na cruz. A maior expressão do amor de Deus, embora a gente pode ver no Velho Testamento inteiro, né, manifestações do amor, na misericórdia e na bondade de Deus, o amor voluntário de Deus, o se dar, o entregar, que a gente pode definir o amor como essa entrega voluntária, foi na cruz. Deus, ele decidiu, né, como ele já falou, na sua imensa sabedoria, na sua total sabedoria, escolher o que tinha, o melhor fim, escolher o melhor recurso, que era o seu único filho. Ele pegou o que ele tinha de melhor e ele entregou. Ele pegou esse amor e ele dividiu. Porque aí nós podemos pensar na questão do amor na própria Trindade. Porque todo o universo, toda a criação, ela, como a gente já falou, ela começou num tempo, tem um tempo determinado. Mas Deus é, antes de tudo existir, Deus é. E a Trindade, a gente tem que pensar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles existem desde a eternidade. E existe o amor entre eles, já é imanente deles. Faz parte da própria Trindade, o amor entre o próprio Deus. Por isso que eu falei, Deus se ama. Deus se ama, porque Deus ama o Filho, que ama o Pai, que ama o Espírito, que ama o Pai, que ama o Filho. De novo, a gente vai pensar aqui, que loucura isso. Porque a concepção de Trindade para nós já é algo, como que pode ser três e ao mesmo tempo ser um? É uma coisa muito doida. E como que pode se amar entre si mesmo? Então Deus ama o Filho, Deus Pai ama o Filho, mas o Filho é Ele mesmo. Então Ele se ama e Ele né, a gente não vai estudar aqui sobre a Trindade, seria um outro estudo enorme sobre a Trindade, mas a gente tem que entender, o amor de Deus ele já existe entre Ele mesmo desde a eternidade. E ao decidir tirar parte dessa Trindade e colocá-la no mundo, o Deus encarnado, Deus estava pegando esse amor que Ele tinha por Ele mesmo, dentro dessa Trindade eterna, esse amor eterno, e Ele dividiu da sua própria... Aí a gente pensa na própria santidade, que Deus não se mistura com nada, Ele pegou essa parte que não se mistura e encarnou em Jesus. Isso é Deus amor. É algo muito mais do que simplesmente Deus, né? Jesus era Deus e Ele morreu no nosso lugar. Se a gente conceber essa ideia da eternidade de Deus e do amor eterno de Deus em si mesmo, e Ele separar
Isso, e colocar encarnado na terra, e não só ficar aqui na terra, mas, se a gente lembrar lá de Filipenses 2, né? Porque Deus, Jesus, humilhou a si mesmo. Tem de vós mesmo o sentimento que eu vi Cristo, que, sendo Deus, estando lá, Ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e tornando-se homem. Pensa nisso. O próprio Deus eterno, como a gente estudou todas essas coisas, Ele se fez homem. Eu sei que depois a gente vai ter o estudo sobre o Filho, mas só para a gente concluir essa ideia do amor. E esse amor todo de Jesus, e falar que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa morte foi por quê? Por causa do amor. Já não era mais a misericórdia, já não era mais a bondade de Deus, já não era mais o amor transitivo de Deus, era o próprio amor de Deus morrendo naquela cruz. A cruz é a expressão maior do amor de Deus. Se nós quisermos conhecer Deus, a gente está falando de tantos atributos de Deus que são invisíveis, que são imensuráveis, que são inatingíveis, mas Jesus falou: quem me vê, vê ao Pai. E se a gente pensar em Jesus pendurado naquela cruz, vertendo o seu sangue, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê o Filho morrendo, o Filho sangrando, o Filho sendo moído, o Filho sendo morto e depois ressuscitado, estamos vendo todo o poder, toda a eternidade, todo o amor do Deus Pai. Amém? Isso é o amor de Deus, é algo muito além da nossa concepção. E nós podemos dizer: Deus nos ama. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E para a gente concluir, essa parte do amor, Jesus falando para os seus discípulos: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Deus, Ele liberou esse amor dele, Ele fala: permaneça no meu amor, não sai dele, porque se nós permanecemos no amor, nós estamos em Deus, nós estamos na própria essência do que é Deus, nós estamos experimentando Deus, nós estamos em Deus, nós estamos no amor. Amém? Espero que você tenha conseguido compreender todo esse monte de informações. Como eu falei, eu fiquei maravilhado com tudo isso que eu fui estudando. E tinha muito mais coisa ainda que eu resolvi parar. Durante a semana eu conversei com meu pai. E eu falei, ontem eu cheguei e quer saber? Parei. Não vou mais ler nada, não vou pesquisar mais nada, porque senão não acaba. Por quê? Porque Deus é infinito. Então, se a gente estudar o resto da vida sobre Deus, a gente vai descobrir algumas coisas novas. Eu posso dizer, eu tô na igreja desde criança. Pensa o quanto eu já conheço de Deus. E a gente tem uma brincadeira que um amigo nosso fez, que ele pergunta: quantos por cento você conhece de Deus? E aí cada um fala: 0,1%. O cara quer ser modesto, né? 0,005%. E aí, se a gente pensar, como que a gente calcula a porcentagem de infinito? Não dá, né? Então ele fala: se a gente quiser pensar numa porcentagem, tende a 0. É a única coisa que a gente pode dizer. Mas a gente não tem como nem calcular, porque se Deus é infinito, se a cada dia nós podemos descobrir algo novo sobre Deus, se nem os anjos que estão lá com Ele no céu não conhecem Ele, a gente vai conhecer. Então nós podemos estudar a eternidade, ler a palavra a eternidade, orar a eternidade, e cada dia nós vamos descobrir um atributo novo de Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Amém? E eu ouvi, na verdade, uma outra ilustração que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente fez, que a gente está aqui magnificando Deus, maximizando Deus. Foi o John Piper falando, e ele falou: existem duas formas de você maximizar uma coisa. Você tem o microscópio e você tem o telescópio. Ele falou: o microscópio ele pega uma coisa minúscula que se faz grande para a gente poder enxergar. E existe o telescópio, que pega uma coisa que está tão distante, mas que é enorme, e faz você perceber um pouco mais perto.
Ele falou, temos que tomar muito cuidado para não colocarmos Deus no microscópio. Tentar colocar Deus no microscópio, isso significa que você está tentando, né? A nossa ideia aqui não era maximizar Deus. Fala, não, vou te explicar, Deus ele é mais do que você está imaginando. Não, mas a nossa ideia aqui era usar um telescópio, mostrar um Deus que é tão imenso e tão fora da nossa concepção e tentar trazer um pouquinho mais perto. Amém? Queria convidar você a se colocar em pé, então.